Olá, turma, sejam bem-vindas e bem-vindos à disciplina IF 036, Laboratório de Física 1. Estamos dando início à unidade 2 e eu sou o professor Hélio Molizani. Esta é a primeira aula da atividade 5. Abordaremos os princípios da dinâmica, também conhecidos por leis de Newton. Os princípios da dinâmica são bastante trabalhados no ensino básico. Muito provavelmente vocês também já tiveram algum contato com os princípios da dinâmica nas aulas teóricas de Física 1. Então a gente vai fazer uma breve retomada aqui dos três princípios fundamentais, né? E começando a falar do princípio da inércia, também conhecida como primeira lei de Newton. O que Newton descreve nessa lei? Ele fala que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Então esse texto foi tirado do Princípio, é um livro escrito por Newton, e aqui tem até essa tirinha, né, do Garfield, onde ele fica aqui discutindo com o John, e o John acusa ele de preguiçoso e ele fala que está apenas fazendo uma experiência científica, né? E aí ele está falando que está testando o princípio, a primeira lei da física, né? O princípio da inércia. E aí é exatamente isso. Se você não tiver nenhuma força agindo sobre um corpo, ele vai ficar ou em repouso, ou se ele estiver em movimento, ele vai continuar naquele movimento em linha reta, sem mudar a sua velocidade, sem mudar a sua direção. Então aqui na dinâmica, né, nós estudamos o quê? Na cinemática nós estudamos os movimentos, né? Aceleração, movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado. E agora a gente vai entender a causa do movimento, né? Por que um objeto entra em movimento ou por que ele cessa o seu movimento. Então, as três leis de Newton falam sobre isso e a primeira fala exatamente da questão da inércia. Então, se você está parado, para mudar esse estado de movimento, quer dizer, para você começar a se movimentar, é preciso imprimir uma força para você conseguir mover o objeto. Se você está em movimento, se tem um objeto em movimento, para pará-lo ou para acelerá-lo, é preciso também ter uma aplicação de força. Senão, ele vai continuar naquele estado de movimento. A segunda lei de Newton também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. O que Newton fala sobre ela? Que a mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Então, se você aplica num objeto uma força, por exemplo, horizontal, né, no sentido para a direita, por exemplo, então esse corpo ele vai mudar a sua velocidade, quer dizer, ele, nessa mesma direção. Então, ou ele vai acelerar nessa direção, ou se ele estiver vindo na direção oposta, ele vai frear. Então, ele comenta que esse é o princípio fundamental da dinâmica. E aí é criada, então, aquela formulinha que vocês provavelmente já viram por aí, bastante famosa também, que a força resultante, ou a resultante das forças sobre um corpo, é equivalente, é igual ao produto da massa desse corpo vezes a aceleração que é imprimida. Então, se você souber a massa do corpo e souber a aceleração que ele tem, você consegue descobrir a força resultante que está atuando sobre esse corpo. Lembrando uma coisa importante, que as forças, né, a força, a massa e a aceleração têm unidades de medida, e a força, então, ela é medida em newton. A aceleração, portanto, para isso tem que estar em metros por segundo ao quadrado e a massa em quilogramas. Então, a massa estando em quilogramas, a aceleração em metros por segundo ao quadrado, a força vai ser calculada em newton. Então, aqui um exemplo que eu trouxe do simulador FET, que é de forças e movimento. Aliás, indico que vocês acessem o FET, né, da Universidade de Colorado. São softwares, são vários simuladores gratuitos, muito interessantes e que fazem aí vocês compreenderem melhor alguns conceitos de física. Aqui então tem um skate, tem um objeto de 50 kg sobre ele, né? O que a gente vai fazer então? Eu vou colocar o programinha para rodar e aí esse bonequinho aí vai aplicar uma força. E aí, conforme ele aplica a força então no sentido para a direita, de 150 newtons, o objeto começa a andar mais rápido, mais veloz, e aí a velocidade dele vai aumentando aqui. No momento que ele parar,
de aplicar força, o objeto vai continuar caminhando com um movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele vai continuar com a velocidade constante, aí a velocidade para de subir, parou ali em 40 metros por segundo. Vocês percebem que a força, né, foi aplicada, o objeto estava parado, estava em repouso, a força foi aplicada para a direita, ele se movimentou para a direita. Então, o sentido de aplicação da força promove um aumento de velocidade na mesma direção. Essa que é a segunda lei de Newton e a gente consegue calcular isso. Por exemplo, se eu sei a força 150 newtons e a massa é de 50 kg, dividindo pelo outro vai dar uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Gostaria de fazer um adendo aqui, já que estamos, né, no ensino superior. A fórmula reduzida que a gente geralmente se depara com ela no ensino básico, força resultante é massa vezes aceleração, ela não foi necessariamente pronunciada dessa maneira por Newton. Existe um tema que a gente vai trabalhar nas aulas mais para frente, na 7ª aula, sobre momento linear. Momento linear também no ensino básico é geralmente chamado de quantidade de movimento. E o momento linear de um corpo é o produto da sua massa pela velocidade que ele tem. Então, massa vezes velocidade vai dar esse momento linear. Tanto força como momento linear, se vocês repararam, a gente coloca aqui uma setinha aqui em cima que é para indicar que é uma grandeza vetorial. Então, o momento linear é massa vezes velocidade. E o que Newton, na verdade, comentou? Que essa força, o que é o conceito de força, é a derivada desse momento linear em relação ao tempo. Ou seja, quando você vai pensar aqui no momento, na questão de força, você vai pegar esse momento, essa equação aqui, m vezes v, e vai derivar essa função em relação ao tempo. Num caso específico, vamos considerar que a massa do corpo seja constante, que ela não muda com o passar do tempo. Então, quando a gente faz essa derivação, aqui a gente tem um produto de massa por velocidade, mas a massa é constante. Vocês vão aprender em cálculo como é que faz a derivada de um produto. Mas aqui, de forma reduzida, quando a gente faz essa derivação, isso vai ser equivalente, né? Já pulei uma etapa que vai ser equivalente a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Porque uma vez que a massa a gente está considerando constante, e só quando a massa é constante, o termo constante ele sai aqui da derivada e aí, então a gente fica com derivada da velocidade em relação ao tempo. E a derivada da velocidade, quando a gente lembra aquela equaçãozinha da aula anterior, que velocidade era velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, quando a gente faz essa derivação, a derivada da velocidade em relação ao tempo é aceleração. Por isso que então a força resultante é a massa vezes a aceleração, e aqui ambos vetoriais. Lembra, a massa não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, porque massa não tem direção e sentido. Quando você fala em 3 kg, por exemplo, 3 kg não tem direção, né? Ele não aponta para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Agora, a aceleração, sim. A aceleração do móvel está para a direita, para cima, para a esquerda, para baixo, e a força também. Então, finalmente, chegamos à terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. No livro Princípia, e eu trouxe daqui esse texto, Newton comenta que a toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Em outras palavras, para toda uma ação, para toda uma força de ação, existe uma força de reação no corpo oposto, né, no sentido oposto. Então, como exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, um foguete. Se você tem aqui o foguete, ele está expelindo gás para baixo, aqui seria essa força de ação, o gás sendo expelido para baixo, então a força sobre o gás está para baixo. Então, o gás faz sobre o foguete uma força de mesma intensidade no sentido oposto, ou seja, para cima. Isso também é representado aqui num balão. Se você encher um balão, né, de festa, se você encher uma bexiga e soltar esse balão, ela vai expelir o ar para um lado, por exemplo, o ar está sendo expelido para baixo nessa imagem, e o balão
vai se deslocar, vai se mover para cima. Então, esse par de forças a gente chama de ação e reação. A força sobre o balão fazendo ele para cima e a força sobre o ar movendo ele para baixo. Aqui no foguete, a força sobre o gás movendo o gás para baixo e a reação sobre o foguete movendo ele para cima. Então esse é o princípio da ação e reação e que é muito importante para os próximos exemplos que a gente vai estudar. Um caso específico de força bastante comentado em física é a força-peso, que nós vamos simbolizar por P. Então, a força-peso é um caso específico, é um tipo de força específica que é devida à aceleração gravitacional. Nós fizemos na atividade anterior a determinação da aceleração da gravidade. Então, se você solta uma maçã, por exemplo, essa maçã aqui, ela vai se deslocar para baixo, ou seja, se ela está parada no momento, quando ela se desprende da árvore ou quando você solta a maçã, ela vai acelerar em sentido ao solo, assim como a gente fez a experiência da esfera caindo, né? Você solta a esfera, ela acelera para baixo. Então, se ela está acelerando para baixo, é porque tem alguma força aplicando sobre ela. Não é a força da minha mão, ou seja, é a força devido à aceleração gravitacional, é a força da atração da Terra na maçã. Então, a gente fala aqui que a força-peso pode ser calculado pela massa do objeto vezes o valor da aceleração gravitacional. Se o objeto está na Terra, a aceleração gravitacional vai ser uma, se está na Lua, vai ser outra. Então, massa continua sendo unidade de quilograma e o G é a aceleração da gravidade, a aceleração do campo gravitacional, que é medido em metros por segundo ao quadrado. Uma outra força importante que a gente vai trabalhar, que é o tema da atividade experimental que vocês vão fazer, é o que a gente chama de força elástica. Existe a lei de Hooke que fala pra gente que a força elástica ela é uma constante elástica vezes um x que é uma deformação desse elástico ou dessa mola. Então, por exemplo, aqui ao lado eu tenho um corpo e ele está aqui, tem uma mola segurando esse corpo e o sistema está equilibrado. Você pode, por exemplo, pressionar, né, empurrar esse corpo para a esquerda e aí o que vai acontecer? A mola vai ser comprimida. Então, quando a mola for comprimida, ela vai retalhar, ela vai querer empurrar de volta, ela vai fazer uma reação. E aí então a mola faz uma reação àquele estado de compressão e empurra o objeto para a direita. Esse tanto que a mola comprimiu, por exemplo, aqui, é o que a gente chama de x. Então o x é essa deformação da mola e a gente mede em metro. E esse K, então, é uma constante elástica que depende do tipo da mola, se é um elástico, se é uma mola de metal, se é uma mola de plástico. Então, por exemplo, aqui eu tenho um elástico e aí eu posso, né, esticar esse elástico, ele vai fazer uma força contrária a esse movimento. Por que esse K é negativo? Exatamente porque é uma força, a mola faz uma força contrária, quer dizer, se você empurra a mola, ela quer fazer uma força oposta ao sentido, então ela é uma força de oposição e ela está aqui com sinal de negativo. Mas geralmente quando a gente vai calcular o valor numérico da força, a gente acaba colocando isso em módulo, então eu não preciso pensar no vetor, aí eu simplesmente vou trabalhar com os números em módulo, então esse x aqui, essa deformação, não vai importar se ela é negativa ou se ela é positiva, o que importa é o quanto a mola deformou. Em outras palavras, se eu estou comprimindo a mola uma distância x, ela vai fazer uma força aqui no meu desenho para a direita. Se eu faço o oposto, eu puxo a mola, eu estico ela, ela faz uma força para a esquerda. Se eu desloquei ela x para a esquerda ou x para a direita, não faz diferença, o comprimento x vai imprimir, né, vai criar aqui uma força elástica específica. Então, por isso que nós tratamos aqui em módulo para saber o valor numérico da força elástica. E aí muitas vezes vocês vão ver escrito, não gosto muito de escrever dessa maneira, mas provavelmente vocês vão ver escrito em alguns livros e tudo mais, a força elástica sendo igual a kx. Mas na prática, lembrem-se que a força elástica vetorial ela é menos k vezes x vetorial, porque a gente está falando para onde a mola se desloca, então isso é importante para saber a direção e o sentido da força. Mas para a gente simplesmente saber o valor numérico, a gente vai pensar aqui no módulo, então que a força elástica é k vezes o módulo de x, então a gente não vai considerar
o sinal positivo ou negativo. Ou seja, força, o módulo da força não tem sinal. O que tem sinal é sentido. Se ela é para a esquerda, para cima, para baixo e por aí vai. Aqui no simulador do FET, nós aplicamos uma força sobre uma mola. Então, por exemplo, aqui vai estar indicada por um vetor vermelho. Se eu estico a mola, então vou colocar aqui uma força de 100 newtons, estou esticando a mola. Ela tem uma deformação aqui, né, nesse exemplo de meio metro. E para onde é a força elástica? A força elástica é esse vetor azul que é contra o movimento, ou seja, é a força de reação, né? Então eu estico a mola e ela quer contrair. E a gente pode fazer o oposto. Eu posso empurrar a mola. Então, de novo, o vetor vermelho é para onde eu estou aplicando a força sobre a mola e o vetor azul é a força de reação da mola. Então, a mola quer empurrar, né? Ela quer expandir. Então, esse é o exemplo. E aqui em verdinho é o ΔX. Então, quando a gente não aplica força nenhuma sobre a mola, ela está na sua posição natural. O X aqui, a deformação da mola é nula, né? E quando a gente aplica uma força ou esticando ou empurrando, a gente vai ter ali a deformação, que é a distância até esse ponto de normalidade da mola, sem força nenhuma aplicada sobre ela. Então, nesta aula, nós exploramos rapidamente as leis de Newton, algo que já foi estudado por vocês no ensino básico e também nas aulas teóricas de Física 1. Os conceitos de força-peso e força elástica são fundamentais para o desenvolvimento da quinta atividade experimental, onde vocês determinarão a constante elástica de uma mola. Aproveita um pouquinho para estudar e aprofundar os seus conhecimentos sobre força elástica. Bons estudos e até a próxima aula.